daí é um problema. Eu acho que talvez a ANS esteja pensando hoje em dia de uma forma um pouco diferente, porque a tendência de uma agência, né, ela é sempre tentar fazer uma regulamentação que seja única, né, uma regulamentação que vai atingir a todos, de alguma forma, da mesma forma. Tá certo, em algumas áreas eu acho que sim. Agora, a regulação ela tem que ter a perspectiva das nuances das diferenças. Então, o que que significa isso? Significa que você tem que dentro de uma regulação do setor de saúde suplementar, Você tá arrumando muito trabalho para eles, hein, pô? claro. Cabeçadas delas, para ver se a gente aprende, cresce e tenta de alguma forma trazer um mercado um pouquinho melhor, sempre tentando humanizar um pouquinho a saúde. E hoje nós temos mais um não médico, mas um grande doutor que irá participar conosco. Uma grande honra minha e tenho certeza que de vocês aí que estão tendo a oportunidade, vão ter a oportunidade de escutá-lo e de presenciá-lo. Dr. André Médici, ele vai ser o nosso convidado de hoje, extremamente especial, um dos economistas de saúde mais renomados das Américas, carreira extensa e super impactante aí no setor da saúde, atuando como consultor internacional em economia da saúde e estratégia de desenvolvimento em saúde. Foi economista sênior do Banco Mundial e também atuou no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, esse fenômeno desempenha um papel fundamental na confecção aí do nosso Sistema Único de Saúde. Então, temos muito assunto. E não podia deixar de lembrar aqui e deixar firmado aqui. Hoje nós temos uma conexão especial aí, como conselheiros do IBRAV, do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, nosso querido amigo César Abicalaf aí. Então, Dr. Médici também é um grande apaixonado aí da medicina baseada em valor aí, como uma possível alternativa para esse nosso sistema. Seja muito bem-vindo, doutor André. Tudo bem? Olha, Ricardo, é um prazer estar aqui no seu canal, conversando com você. É uma satisfação. Eu também tenho lido muitas coisas suas que você tem publicado. Eu acho que você tem um material muito bom aí. E é realmente uma grande honra ser entrevistado por você e tentar responder as perguntas que você vai formular. Espero que elas não sejam difíceis, né? Mas, de qualquer forma, eu estou aí para responder. Ó, já preciso mudar isso. Eu não tenho capacidade de entrevistar ninguém. Então, isso daqui é uma conversa, tá? Uma Não venha com conversa, claro, entrevista, lógico. não, pelo amor de Deus, porque eu não tenho essa capacidade jornalística. Depois o pessoal desce além em mim, entendeu? Tá bom. E não posso perder a oportunidade, né? Porque aí cada vez mais eu venho me transformando no youtuber. Então, pelo amor de Deus, 98% da audiência do canal não aperta na porcaria da inscrição aqui do canal, não dá um joinha. Quando vocês não fazem isso, o vídeo não é transmitido para outras pessoas e aí acaba que a gente fica fechado num mundinho de poucos que falam sempre sobre a mesma coisa. O objetivo é a gente difundir esse conhecimento e, de alguma forma, mudar esse nosso sistema de saúde. Pelo amor de Deus, encarecidamente, é de graça, tá? André, vamos lá. Como é que você chega na saúde? Me fala, me desenvolve um pouquinho dessa tua jornada aí, peculiar aí da administração da GV. Depois você vai fazer mestrado na área mais de economia. Então, você, acredito eu, não tinha nada a ver com a saúde, de repente você vira aí um doutor total dentro da saúde, tá clinicando mais que muitos dos meus colegas médicos, pô. Olha, é exatamente isso, né? Eu diria o seguinte, né? Que basicamente eu gostaria de usar uma poesia do Fernando Pessoa, né? É um poeta português, né? Que um dos versos dele ele fala que todo começo é involuntário, né? E eu queria colocar um pouco essa questão, que na verdade, quer dizer, eu quando quando terminei meu mestrado, né? Eu tinha engatado uma tese sobre a questão do mercado de capitais no Brasil, mais especificamente sobre a questão da nova lei das SA. Um amigo meu, que era economista também, né, dava aula na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da ENSP.
E ele me convidou, porque ele estava viajando, estava saindo do Rio, ele estava indo para Uberlândia, ele tinha passado num concurso da Universidade Federal, e ele queria que essa aula eu pudesse substituí-lo, dando basicamente um curso similar ao que ele dava lá de economia, né? Não de economia de saúde, de economia. E eu comecei a dar esse curso, né, graças na época, a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, da parte específica do mestrado, dos cursos, né, era a Marília Marques Bernardes, né, que já se aposentou também há muito tempo de lá, e ela me recebeu de braços abertos. Eu comecei a dar aula de economia e vi que tinha bastante interesse das pessoas na área de saúde pública nessa questão específica de economia. Em função disso, começaram pesquisas de economia de saúde, me introduzi, eu comecei a estudar um pouco o tema, até que comecei a produzir muita coisa de economia de saúde, os temas de financiamento. Não existia muita gente que falasse sobre o tema de financiamento de saúde, isso eu estou falando dos anos 80, mais ou menos, né? Eu, basicamente, eu comecei a dar aula na ENSP em 1982. Né? Então, na verdade, foi até antes, foi 81, eu acho. Né? Eu trabalhava também no IBGE nessa época, né? Eu era pesquisador do IBGE na área de estatísticas sociais, e, basicamente, em função desse processo, eu comecei a trabalhar com o tema de economia de saúde, dar aulas específicas também de economia de saúde, e participei desse movimento junto com várias pessoas, né? Com Ézio Cordeiro, com Sérgio Aroca, e muitos outros nessa época de construção do processo da reforma sanitária, né? Discutindo especificamente as questões que levaram a 1986, né? Os textos da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, onde eu fui coordenador do grupo de financiamento à saúde da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, e esse material que foi produzido foi um material que, de alguma forma, instrumentou o Congresso para fazer a Constituição de 1988, nos artigos que vão do 196 a 200, que são basicamente os Uhum. artigos da saúde e que tinham, de alguma forma, a dimensão do financiamento, não com um detalhe que a gente colocou, mas a gente tinha muita discussão sobre essa época. Então foi aí que comecei a entrar na área de saúde. E, quer dizer, apesar do começo ser involuntário, de alguma forma, porque você começa nesse. Eu comecei a gostar muito da área de saúde, comecei a me dedicar, e aí a minha tese, que ia ser na área de mercado de capitais, acabou sendo uma tese específica de economia da saúde, né? Especificamente, a minha tese de mestrado foi nessa área. Depois eu fiz uma tese de doutorado também, eu fiz doutorado na USP também, um pouco nessa área de economia da saúde. Então, foi basicamente esse tipo de trajetória que me levou a esse processo especificamente de trabalhar com a economia de saúde. Eu fui professor da ENSP por quase 10 anos, da Escola Nacional de Saúde Pública, e depois disso daí eu acabei indo em 1996 para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhando como economista de saúde lá, né, onde eu fiquei até 1988, se não me engano, não, 86, e depois de lá eu fui para o Banco Mundial, onde eu fiquei até me aposentar em 2020. Então foi isso, Para esse foi um pouco a você, trajetória. para você, isso foi uma trajetória natural? Foi uma trajetória que você constituiu como carreira e como plano de carreira, chegar em algum local? Como é que foi acontecendo essas Olha, mudanças aí na da verdade não, academia, né? as coisas acontecem muito, né, a partir do momento que você começa a produzir muito material inédito na época. Existiam muito poucos economistas de saúde, muitas pessoas trabalhando com isso nessa época, e era uma área que tinha muita demanda. E não só no Brasil ou setor mundo, André? inicialmente no Brasil, mas no mundo também, né? Porque nessa época eu já comecei a fazer algumas viagens para a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Nós lançamos alguns textos específicos nessa época já em discussões sobre ciências sociais de saúde, onde eu escrevi sobre os temas de economia nesse processo. Enfim, na verdade, existia uma demanda crescente. E comecei a trabalhar também com o setor privado de saúde, né? Fazendo análises específicas do mercado de planos privados na saúde, da saúde nessa época. Não existia ainda a Lei 9656, que tem basicamente a questão da saúde suplementar. Era uma fase pré a legislação Uhum. específica, mas o mercado já estava crescendo muito nessa época e tinha muita gente interessada em discutir os temas também de organização do mercado nessa área, porque essas coisas aconteceram no Brasil de uma forma muito
intuitiva, né? Foi um crescimento que foi em função das necessidades. Então você vai basicamente começando a trabalhar em vários flancos ao mesmo tempo e depois ver como é que esses flancos todos se comunicam, como é que essas questões podem ser de alguma forma todas organizadas, porque o que é importante é isso, é ver basicamente qual é o nexo, né, e a relação que existe entre os diversos processos, e ver basicamente como é que esses processos podem ser de alguma forma melhorados com interesse não só, né, no crescimento especificamente do setor, mas fundamentalmente nessa visão humana de melhorar a saúde da população brasileira, né, e mundial também, né. Então, quer dizer, esse tema, quer dizer, de você pensar, quer dizer, você colocou a questão do mundial. Eu trabalhei, né, especificamente em projetos de saúde em muitos países. Na América Latina, não dá nem para contar, quase, não digo quase todos, mas a maioria dos países eu trabalhei. E trabalhei também em países do sul da Ásia, trabalhei em países do Oriente Médio, de alguma forma, países da Ásia do Sudeste, né, como o Vietnã, enfim, fiz várias coisas, vários países eu tenho trabalhado e dá para acumular uma grande experiência e uma grande vivência desses sistemas de saúde, porque você passa a ver as diferenças e também os pontos em comum. Quais são os problemas que são mais ou menos comuns a todos. Então, essa é uma questão interessante, né? Não, devoro seus artigos nesse sentido, que eu acho que é uma aula infindável, né? Maravilhoso isso daí. Esse tema é demais. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, você morava nos locais? Ou você tinha base Brasil e ia fazer meio que expedições? Ficavam um tempo? Como é que Olha, funcionava? não, inicialmente, né, eu morava no Brasil, E né? Eu aí, e aí morei. tô pensando até em relação à família, filhos, casamento, era tudo deslocado, como é que funcionava? Não, não, não. Eu basicamente eu morei no Brasil, né, até 1996, né, foi quando eu mudei. Depois eu mudei para Washington. Eu moro nos Estados Unidos, né, até hoje. Depois nunca mais saí daqui. Mas essas missões são missões que, na verdade, o banco faz no sentido de você ficar às vezes 2 semanas, uma semana, 2 semanas, às vezes até 3 semanas, às vezes até um mês nos países para poder acompanhar e detalhar os processos. E quando você começa a acompanhar um país, né, por exemplo, vou supor eu acompanhei muito o Nepal, né? Muitas vezes eu ficava lá bastante tempo. Eu tinha que ir lá 3, 4 vezes por ano para poder acompanhar os projetos que nós estamos liderando lá e tudo. Essas são coisas que normalmente faz. E o fato de você ter também uma coordenação. Inicialmente era difícil, né? Nos anos 90, no ano 2000, quer dizer, esse tipo de coordenação com os países não tinha ainda as facilidades eletrônicas, mas depois que você teve esse desenvolvimento da internet, a possibilidade de fazer conexões, a coisa mudou muito, né? Então, isso daí hoje em dia, você pode fazer muitas reuniões virtuais. Mesmo depois de eu ter aposentado, continuei como consultor, né, do Banco Mundial. Eu hoje em dia trabalho como consultor em alguns projetos da África, especificamente na área de saúde mental, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado lá nesse momento. E sempre ligando os aspectos específicos de economia de saúde, a questão de financiamento, modelos de pagamento, essas questões todas. Mas, na verdade, hoje em dia a gente faz muito isso, né? Eu tenho viajado também fisicamente para esses países, a gente vai lá para congressos, para coordenar ações com o governo, mas a gente faz muita coisa a nível virtual mesmo. Em 96, o que você vai fazer nos Estados Unidos? É mudança No- por estilo de Então, 96 vida? foi uma mudança grande, porque eu estava em São Paulo nessa época. Quer dizer, teve uma época que quando eu fiquei no IBGE, né, e na ENSP. Eu saí da ENSP em 92. Entre 92 e 94 eu continuava. E em Você é 96 carioca, né? sou carioca, né? Entre 92 e 96 eu continuava, como é que se diz assim, no Brasil, mas eu fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fui ser coordenador, né, da área social do Instituto de Economia do Setor Público, que era um instituto que era ligado à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo e tinha várias áreas, né? Uma das áreas que eu coordenava é essa área de projetos sociais, de políticas sociais, e que produzia, na verdade, análise sobre as perspectivas do que o governo estava fazendo em saúde, em educação, em desenvolvimento social, em área urbana. Eram um pouco essas as questões que eu tomava conta lá. E de lá que eu fui para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então foi uma mudança de mala e cuia, né? A gente foi com tudo, né? Levou filho, teve que arrumar escola, teve que ver esse processo todo, que não é uma coisa fácil, mas você consegue organizar, né? E ficamos morando, quer dizer, com isso daí a minha filha na época tinha 12 anos, né?
Hoje em dia ela é advogada, né? Ela trabalha já, ela tem o próprio negócio, a própria empresa dela, né? Que é uma empresa específica de advocacia para a questão de acidentes de trabalho nos Estados Unidos, né? Ela mora em Nova York, então acabamos ficando aqui. Era a única filha que a gente tinha, ficamos por aqui mesmo. Ah, então, e ela virou americana também. A vida, É, então, construiu toda por aí. tudo por aqui. Ela é americana, né? Ela tem a própria empresa dela, é casada também, tudo, né? Não tenho netos ainda, mas eu acho que talvez devam. Olha a pressão no episódio, hein, É, poxa. mas essa é a perspectiva, né? Ela está indo muito bem, os negócios dela vão muito bem, na coisa específica de saúde do trabalhador. A empresa dela é uma empresa muito conceituada, né? É, só para fazer uma propaganda, ela foi considerada, né, agora ela já tem mais, agora ela já tem 42 anos, mas ela foi considerada uma das melhores, das 100 melhores advogadas com menos de 40 anos nos Estados Unidos, num determinado momento, né? Então, aí Bacana, você pô. vê que é uma coisa bem interessante, né? Poxa, não, que É, bacana, né, porra? é, Legal pra caramba. é. E aí tá em Nova York. Tá em Aí Nova York. perto, mas é perto e longe ao mesmo tempo, né? É perto e longe, né? A gente dirige lá, são 5 horas dirigindo, cinco, não tem jeito, né? Mas, e A, ele vem a, muito para cá também. a estrada é boa. É boa, mas às vezes é muito engarrafada, né? Que é uma coisa terrível. E tem todas as intempéries, né? Quando você tem Agora época vocês de estão vivendo esse frio, essas coisas. momento, né? É verdade. Não deve ser muito agradável, né? Não, não. Não, mas valeu a pena, né, André? Então foi Não, uma claro. mudança que. É. Mas eu sempre viajo muito para o Brasil, né? Eu tenho muita relação com o Brasil, eu continuo desenvolvendo muitas atividades com o Brasil, né? Tem muita coisa que eu faço com o Brasil. E o Brasil é o meu país, é o país que eu tenho grande dedicação, que eu tenho muito interesse, inclusive fazer com que a saúde, para fazer com que a saúde de lá continue melhorando, né? Ao longo do tempo. Então, essa é uma questão que vale a pena sempre colocar na minha perspectiva, né? Tá. E aí, pensando agora nos modelos, que eu acho isso super relevante, eu nem ia falar sobre isso, mas os episódios são sempre vivos, né? Eles vão É, criando, dependendo claro. do que acontece. Você tocou na história do Nepal, tá? Não Uhum. conheço nada sobre o sistema de saúde do Nepal, mas tem uma questão de perspectiva de espiritualidade, acredito que deve ter alguma coisa em relação à qualidade de vida e saúde maior fora medicina. De alguma forma, isso traz uma pegada de melhoria que a gente consegue trazer algum benefício para o modelo brasileiro que hoje a gente está, hoje mesmo, né? Eu estava fazendo a postagem da crise que a gente faz de não ter nenhuma eficiência de é, exercício, boa alimentação Uhum. e afins, e a classe médica entope remédio, entope remédio, entope remédio, e fica naquele modelo que eu acho que de alguma forma a gente tem que conseguir pensar na prevenção, pensar em mudar um pouquinho nossos hábitos e como o médico fazer isso. Ainda não sei. Dá para conectar alguma coisa, André? Olha, eu diria que sim, né? Agora, basicamente, você tem que pensar que uma sociedade como o Nepal, que é uma sociedade que tem uma cultura milenar, né? Uma cultura de muitos milhares de anos, né? Basicamente, você tem, né, uma reação natural da população, né, em termos da sua concepção de vida e de saúde, porque a questão cultural da saúde é uma dimensão muito importante, né? Como é que essas questões são organizadas. Então, eles têm seus próprios processos, sua própria alimentação, eles têm suas rotinas diárias. É uma sociedade que, durante muito tempo, foi uma sociedade praticamente rural. Hoje em dia já não é nem tanto, né? Está crescendo, as cidades estão crescendo muito, né? Mas ainda tem, a maior parte da população não é uma população rural, e com áreas que são muito diferenciadas, porque você tem áreas do Nepal que são as áreas do Himalaia, onde você tem uma população totalmente diferente, né? Que é uma população mais de origem asiática, tibetana, né? Como dizer assim, é quase como a população do Tibete. Enquanto que a população mais ou menos de Katmandu, das regiões mais baixas e tudo, é uma população mais de origem hindu, né? Elas têm outro tipo de perspectiva. E as duas culturas têm concepções diferentes de saúde também, que é uma outra coisa que tem que levar em consideração. Agora, o sistema de saúde do Nepal
ele é um sistema de saúde que é baseado em um seguro público de saúde, né? Fundamentalmente, Uhum. seguros públicos, né? Não é um só, são vários, mas você tem seguros públicos que são especificamente associados a algumas categorias profissionais, você tem grandes seguros públicos para a população aberta em geral, e você tem um problema específico de acesso que era muito difícil, né? O período que eu tive lá, né, nós vivemos um momento de transformação, porque o Nepal, que é um país de 27 milhões de habitantes, né? Não é tão grande, quer dizer, não é Uhum, assim, uhum, mas uhum. tem 27 milhões de habitantes, ele estava fazendo um processo de descentralização e passando a administração desses recursos para os municípios. Então, os municípios teriam que começar a organizar suas próprias bases de serviços de saúde. Então, foi uma época muito rica do ponto de vista da questão do financiamento. Como é que você cria uma cultura de preparação de orçamento, de saúde? Como é que você cria especificamente esses processos, como é que você faz a transferência das unidades de saúde que você tem? Tem muitas unidades, lugares que você não tem nem unidades de saúde. Então, todo esse processo de organização da rede de saúde é um processo que ainda está em movimento, mas que naquela época que nós iniciamos essa discussão, foi uma época muito interessante, né? Se vocês quiserem, quer dizer, em termos de referência, nós publicamos um livro, né, que basicamente fala um pouco do diagnóstico que é o diagnóstico que nós utilizamos para poder fazer algumas das intervenções que hoje em dia estão sendo feitas lá, né? Então, É o quê? Dá para achar na Amazon? não, não, é pelo Banco Mundial. Ele é uma publicação do Banco Mundial. Na verdade, não é nem uma Mas é publicação do. disponível? Tá, eu posso mandar, existe um link, eu posso mandar o link. Se você quiser, eu Ah, mando legal, manda o depois, link, tá? bota Manda o aqui na link. bio. Manda sim, manda sim, manda sim, manda Mando sim sim. Eu que mando o link e vocês têm ideia. eu particularmente tenho interesse. Tomara que as pessoas também tenham, mas me manda Eu acho que sim. sim. Tá E certo. me conta uma coisa, pensando em Constituição aí, estamos com algumas décadas aí de Sistema Único de Saúde Uhum. acontecendo. E aí você olhando para trás, qual é a grande crítica e se é que a gente pode falar que teve algum grande erro, criticar a obra feita é a coisa mais fácil É, do mundo, né? Mas assim, é. queria que você falasse hoje com a tua visão, não o que era lá atrás. E qual foi o grande acerto do SUS? Olha, o SUS em si mesmo ele foi um grande acerto. Eu diria que basicamente essa é a primeira questão que a gente tem que colocar na mesa, né? O SUS ele mudou o aspecto de acesso da população brasileira a uma série de aspectos de saúde que você não tinha pensado, porque basicamente você tinha um sistema de saúde onde que era vinculado à população que é do mercado formal de trabalho, que é o pessoal que tinha acesso ao INAMPS, né? Aqueles que tinham planos privados de saúde, que eram uma população muito menor do que é hoje também, a classe média era muito menor, e você tinha um grande vazio da população, mais de 50, 60% da população que não tinha acesso ao serviço de saúde só quando tinham problemas de emergência, que eram atendidos basicamente nas santas casas, em alguns hospitais públicos que existiam, mas na verdade era um desastre, né? Então, o SUS ele dá uma estrutura à saúde do Brasil. O grande acerto do SUS para mim foi a questão de você colocar um processo de atenção primária, né, a partir, vamos dizer assim, dos agentes comunitários de saúde, dos Uhum, 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 projetos uhum. de saúde da família. Essa questão foi uma questão fundamental, porque expandiu basicamente o acesso à atenção básica a uma grande parte da população. Ainda não chegou a todos, mas chegou à grande maioria. E eu acho que isso daí melhorou muito as condições de saúde. Então, eu sou muito otimista em relação ao que o SUS conseguiu fazer com a realidade brasileira. Existem problemas, né? Eu acho que os principais problemas que você tem, primeiro, estão associados à questão da inequidade, porque você tem vários lugares do Brasil onde esse acesso ainda é muito precário, onde a qualidade do acesso é muito precária. Há um problema de qualidade que é muito importante nesse processo também. E a questão específica de que essa qualidade só poderia ser melhorada se houverem condições específicas de políticas que permitam fazer isso, e para isso você necessita de um financiamento à saúde que é maior especificamente do que se tem. Eu não digo que o financiamento do Brasil não seja suficiente e não tenha aumentado, ele aumentou muito ao longo dos anos. Você tem um recurso hoje em dia do SUS que é bastante considerável, mas existem duas questões, que o SUS poderia gastar melhor os recursos que ele tem, né? Essa é a primeira questão. E ele poderia ter mais recursos para investir em áreas que são estratégicas, de alguma forma.
Então, essa para mim é uma das grandes questões. Mesmo quando a gente fala em termos de saúde da família, né, ou de saúde básica, atenção básica, eu acho que os grandes processos de atenção básica foram cobertos. Mas você tem hoje em dia um grande processo de envelhecimento da população brasileira. Então, o tema das doenças crônicas é um tema que está muito ainda assim, não coberto pelos problemas pelos processos de atenção primária. Então, essa é uma área que precisa melhorar. Eu vejo progressos, eu vejo que isso está avançando, mas tem que avançar mais do que especificamente é permitido avançar. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais que tem que ser pensada daqui para frente. E para isso a gente tem que organizar um modelo que é um modelo um pouco diferente do modelo de atenção que a gente tem. Porque o modelo que foi utilizado no Brasil foi o modelo da municipalização também, foi a base Uhum. do município. E eu diria que os municípios, eles não são as unidades melhores para você organizar a rede de saúde. Essas unidades têm que ser os estados e tem que ser baseada num contingente populacional que tenha densidade para ter atenção. Então, a organização tem que ser dada por uma rede de saúde. E uma rede de saúde é alguma coisa que diz respeito a você ter pelo menos um grupo de população ligada a essa rede de 500 mil a 1 milhão de pessoas, porque aí você tem a densidade suficiente para poder organizar, planejar e dar o acesso dessa população aos serviços de saúde dessa rede. E essa rede tem que ter algum tipo de autonomia, né? Ela não pode ser uma rede que seja totalmente vinculada, de alguma forma, a somente a determinadas determinações do setor público. Ela tem que ter autonomia, inclusive, para buscar no setor privado, buscar alianças, né, público-privadas, participações público-privadas, PPPs, que permitam, de alguma forma, você ter uma organização para fazer com que, se aproveite todos os recursos que você tem em cada região. Então, são uma série de problemas gerenciais que, todavia, não estão, de alguma forma, resolvidos no Brasil. Alguns estados tentaram avançar um pouco mais do que outros, né? Eu diria que São Paulo avançou, Goiás avançou, mas Minas avançou bastante também em determinado momento. Mas existe ainda muitos estados que têm problemas sérios na questão específica de como vai se organizar essas redes, né? Eu acho que, por exemplo, já que a gente está falando, nós dois somos cariocas, né? Falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado que, de alguma forma, teve um processo muito interessante na organização da questão da saúde da família, né? Uhum. Eu me lembro que nessa época, né, quando antes de você ter a primeira administração do PAS, né, basicamente você tinha só 5% de cobertura da saúde da família no município do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nessa época, foi feito um projeto junto com o Banco Mundial, né? Eu já estava no Banco Mundial nessa época, e basicamente esse projeto era um projeto para toda a prefeitura, mas tinha um componente de saúde, que foi o componente que, de alguma forma, eu coordenei, e aí, nesse caso, nós ajudamos, né? Nessa época, o prefeito Paz, e especialmente o secretário de saúde, naquela época era o Hans Domann, né? A organizar esse processo específico da saúde da família no Rio de Janeiro, criando as clínicas da família. Então, as clínicas da família foi um processo assim que deu uma visibilidade muito grande e conseguiu aumentar muito a cobertura da atenção primária, chegando a alguma coisa que hoje em dia está em torno de 60% por 70%, eu acho. O que é uma grande façanha, né, para esse tipo de processo. Então, só para dar exemplos de como é que essas questões são colocadas. Isso não está desenvolvido da mesma forma em todo o país. Você tem países que têm que avançar muito na área de atenção primária, mas muitos estão avançando, né? Eu tive agora recentemente no Nordeste, na região do Cariri, né, onde eu estou vendo processos muito interessantes de organização de uma rede de saúde com um forte componente de atenção primária com esse tipo de qualificação, né? Da mesma forma, eu tive em Uberlândia também. Uberlândia está avançando muito também com um processo bastante interessante nessa linha. Então, são essas experiências que vão somando, né, especificamente com soluções. O Brasil é um país muito grande e, portanto, é um país muito diversificado. Uma das coisas que a gente tem que pensar, no caso específico da realidade brasileira, é que você pode encontrar muitas das soluções para melhorar o sistema de saúde no próprio país. É só buscar com lupa essas experiências, sistematizar essas experiências, colocar elas como lições aprendidas, disseminar e fazer com que efetivamente outros estados, né, que não queiram simplesmente politizar a saúde, porque um dos grandes problemas é a politização que você tem, queiram utilizar experiências bem-sucedidas de uma forma que já existe.
Eu diria que isso pode ser feito no Brasil. Dá para ter equidade num país tão desigual? Eu acho que daria para ter mais equidade. Não existe essa ideia da equidade, porque, veja bem, equidade não é igualdade, né? As pessoas confundem, igualdade, não sei o quê. Na Constituição de 88, se você vê como o conceito que lá não é o conceito de equidade, é o conceito de igualdade. Isso, se eu tivesse que mudar a Constituição, mudaria, porque o importante é a equidade. Quer dizer, a equidade é justamente aquela ideia de que cada um tem que receber o que precisa e cada um tem que dar o que dá, o que tem. Né? É um Uhum. pouco essa ideia, né, de você organizar um pouco os meios desse tipo. Ninguém, quer dizer, a saúde não pode ser igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, né? As necessidades são diferentes, as regiões são diferentes, as idades são diferentes, né? A genética é diferente. Tudo é tão diferente. Como é que você vai ter uma saúde igual para todo mundo? Você tem que ter a saúde que cada um precisa. E esse é o tipo de questão que eu acho que você tem que conhecer muito mais a população. Por isso que quando a gente discute questão de valor em saúde, a saúde populacional vem como base. Porque a saúde populacional é aquela que vai te dar a perspectiva de como é que você pode, né, dar a densidade da saúde que cada grupo social precisa para corrigir os problemas de equidade. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. O Adriano traz isso muito bem, né? O Londres, né? Fala É. bastante sobre isso e sou fã, né? Mas esse eu acho que é um ponto, né? De que, de alguma forma, a gente tinha que levar para frente como tópico, no sentido de que aí a gente traz esse modelo Uhum. público para o privado Isso. e não traz o que era para ser na origem do público. Então ele traz É. essa nova interpretação de dar tudo igual para todo mundo num É. seguro, né? É. Eu concordo plenamente. Eu acho que se dá tudo igual para todo mundo já é uma coisa ruim no público, imagine no privado, né? Quer dizer, você não tem nenhuma condição de fazer esse tipo da coisa. Você tem que fazer, inclusive, pensar em planos de saúde que não tenham um conjunto único de benefícios ou um conjunto único de processos, porque cada família tem uma necessidade diferente. Então, se você pudesse ter uma capilaridade maior dos planos de saúde, no sentido de que você possa fazer desenhos de planos que sejam adaptados a cada grupo, a cada pessoa que está buscando, você resolveria muito mais o problema da equidade no setor de saúde suplementar do que você resolve hoje em dia. A tendência, e isso daí é um problema, eu acho que talvez a ANS esteja pensando hoje em dia de uma forma um pouco diferente, porque a tendência de uma agência, né, ela é sempre tentar fazer uma regulamentação que seja única, né? Uma regulamentação que vai atingir a todos, de alguma forma, da mesma forma. Tá certo, algumas áreas eu acho que sim. Agora, a regulação ela tem que ter a perspectiva das nuances das diferenças. Então, o que significa isso? Significa que você tem que dentro de uma regulação do setor de saúde Você suplementar, tá arrumando muito trabalho para eles, hein, pô? claro, Concordo eu, totalmente contigo. Concordo totalmente eu contigo. sempre faço isso. Mas a ideia é justamente você ter a possibilidade de ter essa granulidade, né, das necessidades das pessoas, porque as pessoas têm necessidades diferentes. Por exemplo, né, tem muita gente que quer passar para ter um plano de saúde porque acha que o SUS não atende às suas necessidades em determinadas condições. Infelizmente, essa é uma realidade ainda em muitas áreas. Agora, essa pessoa não consegue comprar um plano de saúde porque aquele plano de saúde está oferecendo, primeiro, um monte de coisas que ela não precisa. E, em segundo lugar, porque o custo, pelo fato de estar oferecendo várias coisas que ela não precisa, passa a ser muito alto para ela pagar. Então, seria interessante se você tivesse opções que fossem mais baratas, mas que vestissem especificamente as expectativas de cada um. Não sei se você está me entendendo. Não só as Tô expectativas, como totalmente. as necessidades, né? Essa é uma das questões que eu acho que é fundamental, essa granulidade, né, de como é que você vai organizar o setor para poder atender especificamente a necessidades que são diferenciadas, né? Mas Basicamente, aí você acelera, né? Porque a gente está conversando muito pouco sobre isso, né, André? muito pouco, muito pouco. Eu acho que faz todo Bom, sentido o que eu você já está tenho feito. trazendo. Eu tenho conversado muito sobre isso com muitas pessoas, mas muitas vezes você vê que as próprias pessoas que estão, né, dentro das operadoras de planos de saúde, eles acabam
vendo que isso pode complicar a vida deles. Porque senão, eles têm que pensar em mais produtos, têm que pensar em mapear a população, muitas vezes eles não têm a base Não, de mas peraí, dados. não. Aí você levantou a bola para eu bater. É, Eu queria chegar nesse ponto, que é o é. seguinte. Estamos aqui gravando 30 de janeiro de 2025. Uhum, O fundo é sempre maior, mas a gente está vivendo uma sim, crise. está vivendo uma crise. E é universal. É, Todos os stakeholders estão em crise. sim, Um ou outro está conseguindo tirar a margem que já teve um dia claro. no mundo capitalista que a gente tem. Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Mas eles Uhum. estão sendo poucos. Estão sendo poucos, concordo. Como não aproveitar esse momento de crise? Porque é aquela história, né? Quando você está muito ruim, qualquer melhora é boa, né? E não fazer algo diferente, não fazer, utilizar toda essa crise que a gente está vivendo para trazer mudanças relevantes, como, por exemplo, a que você está trazendo. Como não botar isso na mesa mesmo dos Olha, eu, executivos? eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as crises não são nada mais do que momentos de reorganização, né? Porque se você não quer, se você chega a um determinado momento onde nada está dando certo, você tem que parar para organizar. Você tem que pensar basicamente qual vai ser o próximo, a próxima etapa. Então, as crises são momentos de reorganização. Agora, muito poucas operadoras nesse momento estão pensando especificamente como é que elas vão reorganizar, porque as soluções elas acabam sendo soluções que alavancam a questão associada ao Sim, sim, grande sim. capital financeiro que você tem por trás. Então, você tem um processo de concentração enorme das operadoras. Quantas operadoras você vê? Você tinha, quando foi criada a ANS em 2000, né? Você tinha basicamente 3.000 e poucas. Depois elas passaram para 1.700. Hoje em dia são 700. Ou seja, você teve um processo progressivo de concentração e se você pega o quanto as cinco maiores têm do mercado, você vai ver que elas estão pegando uma fatia muito grande. Obviamente que essas empresas é que vão especificamente colocando. Agora, ao fazer isso daí, você tem algumas perdas. Por exemplo, se eu moro numa cidade de 50.000 habitantes que tinha um plano de saúde que atendia só aquela população, né, basicamente, determinadas regras que obrigam você a fazer determinados tipos de investimentos, né, e te obrigam a dar determinados tipos de coberturas, vão fazer com que aquela operadora feche. Então, seria interessante a gente fazer, nessas 2.300 operadoras que fecharam ao longo Uhum. desse tempo, quantos beneficiários perderam a possibilidade de ter um plano de saúde, né, pelo fato de que efetivamente não houve a visão necessária do que é aquela operadora naquele momento e de como a população daquela região, daquele município, poderia ser atendida com um determinado tipo de inovação. Podia ser uma inovação tecnológica, em termos de utilização de inteligência artificial ou de big data, alguma coisa desse tipo. Poderia ser uma inovação simplesmente do ponto de vista da atenção, né? Utilizando mais promoção e prevenção, alguma coisa. Então, esse tipo de instrumentos é que eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais de administração do conhecimento. Eu acho que, nesse momento, muito pouca gente está dando valor à administração do conhecimento de saúde suplementar que você tem no mundo inteiro. O mundo inteiro tem produzido muitas soluções de seguro. Eu não vejo o Brasil aproveitar muitas dessas soluções do ponto de vista de trabalhar com as escalas micro. Com as escalas macro, sim. Acho que todas as soluções sendo colocadas. Mas nas escalas micro, nos pequenos espaços, nos pequenos negócios, você não tem soluções que possam reinventar a viabilidade desse tipo de processo. Então, você vai inviabilizando determinados tipos de atenção para determinados tipos de população. Esse, para mim, é um dos grandes problemas que você tem hoje em dia nessa questão específica da saúde suplementar. Todo mundo fala, mas o problema é que a população brasileira não tem poder aquisitivo. Sim, isso é verdade. A população brasileira não tem poder aquisitivo. Mas com o poder aquisitivo que ela tem, né, em outros lugares, você está tendo soluções criativas que permitem fazer com que populações de mais baixa renda possam ter alguns planos de saúde. Não vamos utilizar a mesma escala, mas foi mais ou menos isso que o Obama
o Barack Obama fez quando criou o Affordable Care Act aqui nos Estados Unidos, o ACA. Uhum. Porque, basicamente, o que ele fez? O grande problema que a gente tem é que a gente tem 20% dos americanos não têm cobertura de seguro-saúde. Por quê? Porque eles não são pobres o suficiente para ter um Medicaid, que é um seguro de pobre público. Mas eles não têm dinheiro suficiente para pagar um plano de saúde desses que estão oferecidos no mercado. Então, vamos pegar soluções, vamos oferecer soluções que permitam fazer com que essas pessoas tenham um plano de saúde. O que são essas soluções? São soluções que elas passam por inovações do ponto de vista da administração, inovações do ponto de vista do uso de dados, uma métrica muito forte da população e um compromisso com resultados dentro de uma perspectiva de valor. Que foi isso que foi feito. Então, essas questões são questões que têm que ser discutidas no Brasil, de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu acho. Isso aí é o que todo mundo quer saber. Pegando tua experiência em modelos aí, e até no que você tocou em relação aos seguros, o que você acha que a gente consegue trazer, tirando as críticas, não taquem pedra, sei que modelos são individuais, não dá para a gente copiar, tal, mas eu acho que a gente está num momento muito de modelagem, né? Então, a gente tem tanto conteúdo, acesso a tanta coisa, né? Por que não utilizar modelos que estão dando certo, mesmo que seja com uma população menor, uma população mais Isso. aculturada, mais rica, ou afim? O que você traz aí de possíveis soluções aí para o nosso horizonte? Olha, eu diria que existem várias questões que têm que ser pensadas, né, de alguma forma. Quer dizer, até mesmo a questão específica de você criar os incentivos, né? Por exemplo, como é que você. A questão da promoção e prevenção, muitas vezes é o que a ANS está fazendo, é jogando a responsabilidade toda nas operadoras. Tudo bem, eu acho que é um pouco o papel dela. Mas se você pensa, por exemplo, o que fez a Kaiser Permanente na Califórnia, Uhum, uhum, ela jogou basicamente a responsabilidade nos associados, nos segurados. Como é que uhum, ela faz uhum, isso? Dizendo o seguinte: olha, primeiro faz um exame de entrada, que é uma coisa que no Brasil as operadoras não fazem porque elas dizem que é muito caro fazer um exame de entrada, né? Mas no exame de entrada, basicamente essa pessoa é avaliada. E dessa avaliação, né, esse grupo de pessoas ele vai dizer o que ela tem que fazer para melhorar a sua condição. Então, se a pessoa ela fuma, se a pessoa é sedentária, ela vai ter uma série de problemas que vão fazer ela utilizar mais o plano de saúde. O que ela vai dizer é o seguinte: olha, o seu prêmio vai ser caro porque você tem todas essas condições. Agora, se você fizer isso, aí dá uma receita das coisas que tem que dizer, consegue desconto na academia para ele, uma série de coisas, você daqui a um ano você pode chegar a nós vamos medir de novo você, e se você reduzir o seu risco, nós vamos reduzir o valor do seu prêmio. uhum. Então, porque nós temos comprovação de que você fez isso. Sim, Isso sim. daí fez com que a Kaiser Permanente, na Califórnia, tenha um plano de saúde, né? Que na época, agora tem muitas operadoras que fazem isso aqui, mas na época em que foi lançado esse tipo de estratégia, ela conseguiu reduzir o valor dos prêmios da Kaiser Permanente ao longo de 5 anos de experiência, em torno de 3 a 4 vezes, né? Não, de 30% em relação ao que você tinha nos planos anteriores. Além Uhum, disso, né, você conseguiu reduzir as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares, conseguiu reduzir as taxas de diabetes, você conseguiu fazer várias coisas desse tipo. Então, de ser pré-diabéticos, né? Então, basicamente, essa é uma questão que é muito importante de você começar em termos de inovação, mas essa é uma só, né? Tem várias outras, porque eu acho que todas as áreas de medicina você pode fazer com que esse tipo de coisa. Por exemplo, você que é oftalmologista, né? Tem muitos oftalmologistas que chegam e me dizem o seguinte, quando a pessoa é jovem, quando eu era jovem, me diziam, você tá com problema de vista cansada, mas você é preguiçoso, você não consegue exercitar os seus olhos, fazer a musculação necessária. Então, tem muita gente que está dizendo que se você tem esse exercício em determinado momento, você prolonga a possibilidade de você ter vista cansada. Seguramente, uhum. o vista cansada não é, como é que se diz, o problema de ter que utilizar óculos. A Utilizar o vista cansado tá ótimo, pô. O pessoal vista entende, cansada. pô. É, se você. Não, eu não sou especialista, mas são vários tipos de coisas assim desse tipo, né, que você tem que começar a pensar dentro de cada estratégia. Como é que a promoção e a prevenção pode, na verdade, fazer com que os prêmios possam ser mais baratos no futuro? Então, esse tipo de inovação, esse tipo de questões novas, são questões que têm que ser colocadas para discussão, né? Agora, é lógico, tem outros tipos de inovações financeiras e tudo, né? A gente teve uma situação
muito ruim na saúde suplementar, se a gente pensa, agora que está começando novamente, você pensa bem, a ter a rentabilidade positiva, né, do ponto de vista dos indicadores específicos de saúde. Mas nos últimos 3 anos, o que basicamente estava fazendo com que as receitas, quer dizer, o excedente das operadoras não fosse totalmente negativo, ele foi em 2 e 3 meses só, é o fato de que você tinha uma compensação com as despesas financeiras, porque as taxas de juros do país estavam altas. Tá Então, bom. esse é o tipo de coisa, né, que, na verdade, não é uma solução. Ele pode ser uma solução para você sustentar a operadora, mas ela não tá dando uma resposta de saúde nesse negócio, porque ela não trabalhou nas inovações necessárias para que você possa acomodar e baratear o próprio custo da atenção. Então, só para dar esses exemplos, são coisas assim que eu acho que eu gostaria de colocar. Isso Não, não, não. passa. Eu tô vendo que você está aí usando esse anel inteligente, né? Eu vi outro Sim, dia acho que eu vi num podcast falando é. que está com uma iniciativa nos países nórdicos agora de dar smartwatch para as Uhum, crianças quando entram nas escolas, uhum, com o objetivo de premiar as que andam muito e fazem um é, certo nível de atividade cardiovascular. E aí elas ganham tempo de celular que está cada vez sendo mais bloqueado, que é, eles têm a comprovação que o uso absurdo que a gente está tendo está levando a é. muitos casos de depressão e doenças semelhantes, né? Então, assim, utilizar a tecnologia hoje está sendo uma realidade em A todos uti- os lados, utili- né? claro, utilizar a tecnologia ela te dá, pelo menos assim, a questão que você precisa, que são os termômetros, né? Porque se você precisa ter basicamente indicadores que possam monitorar o seu processo. Você é diabético, você tem que ter um glucômetro, senão você não vai Não saber, tem né? jeito. Não tem Pô, jeito. isso aqui mudou a minha vida. Hoje eu uso bomba de infusão Isso, com sensor. um sensor. E, poxa, não, melhor coisa, eu falo para todo mundo. Em É, 2023, eu é. estava com um controle muito ruim. Fui até fazer o caminho de Santiago de Compostela Aham, para refletir na minha vida que eu tinha que mudar meu controle. claro. E aí apareceu essa bomba aqui, que mudou a minha vida. Infelizmente, é É, algo que, para aquisição ainda, Brasil, é um custo muito alto. Queria que tivessem mais trabalho. Você podia se envolver em coisas assim. Tinha que ter mais trabalho de custo-efetividade real, não claro, claro, custo-efetividade com o objetivo de não liberar, claro, tá? concordo Porque, contigo. poxa, a perda que a gente tem no paciente diabetes tipo 1, né, de economicamente ativo para o país é um negócio É absurdo, né? enorme, é enorme. São coisas desse tipo, porque você tem sempre que calcular isso. Como economista, nós fazemos isso. Nós utilizamos, por exemplo, uma metodologia que permite saber, basicamente, em cada doença, quantas pessoas, quanto o país está perdendo. Né? Em termos assim não só de vidas perdidas de forma precoce, mas principalmente do ponto de vista dos tempos de vida que a pessoa perde estando doente. Então, isso tudo te dá uma dimensão, se você calcula pelo valor médio que uma pessoa gera por ano, de quanto o país está perdendo. A gente usa isso para todos os tipos de doenças. Então, são coisas desse tipo que tem que começar a ser colocadas nas análises custo-benefício, né? É, E me diz uma coisa, Dé, que eu fiquei curioso aqui. Eu tenho visto uns posts seus falando muito aí sobre esse debate que está aí em alta na questão da comercialização online aí dos planos de saúde. uhum, sim. É, Como é que você está vendo aí esse movimento e a possibilidade disso acontecer de uma forma real? Olha, eu acho que a ideia da ANS de fazer uma consulta pública foi muito boa, né? E colocou basicamente quais são os temas. São temas de realidade, né? Você tem que discutir essas questões. Principalmente a questão específica do copagamento, né? A questão específica dos reajustes dos planos individuais, que para mim é um grande problema, né? A forma
como você calcula esse tipo de processo, porque você, na verdade, fez com que, pela fórmula que está sendo utilizada, né, dos planos individuais, você teve uma perda de 2 milhões de pessoas que tinham planos individuais de 1900 de 2016 para cá. Então, são Uhum. coisas desse tipo que tem que começar a realmente ser pensadas. O que aumenta cada vez mais são outras alternativas, né? Como esses planos coletivos, empresariais coletivos, essa coisa toda que não são soluções muito boas. Então, você tem que mexer especificamente na fórmula. Tem que fazer com que essas questões sejam discutidas do ponto de vista de que os reajustes da saúde eles têm que refletir, né, não só a realidade, que seria basicamente o que historicamente se gastou, mas principalmente as perspectivas futuras. A gente tem que utilizar indicadores antecedentes para ver como é que vai ser o mercado de saúde antes de dar um reajuste. E normalmente só se olha o passado, só se olha para trás. Então você tem uma série de problemas que são relacionados a isso que fazem com que você não tenha uma realidade muito boa. E quem perde isso daí é quem quer ter um plano de saúde, porque no caso específico, o plano individual, né, basicamente, as operadoras a elas não interessa nos grandes mercados mais oferecer. Existem alguns mercados onde o custo o VCMH, né, o valor médio Uhum. de valorização da saúde de hospitalar, né, ele na verdade ele é mais, como é que se diz, é menor do que em determinados locais, porque o VCMH não é único para o Brasil inteiro. Cada cidade tem o seu próprio VCMH. Então, em alguns lugares, como você usa um único reajuste para a ANS, você pode fazer com que em alguns lugares as pessoas, os usuários ganhem com aquele reajuste, as operadoras ganhem com aquele reajuste. Mas na maioria dos lugares, as operadoras estão perdendo. A verdade é essa, né? Com os planos individuais. Então, qual é o interesse que elas têm em manter os planos individuais? Nenhum. Né? A ANS tentou obrigar que as operadoras tivessem um percentual de planos, sejam planos individuais, mas não funciona. Não funciona. Esse não é o tipo de forma que vai resolver. Então, a possibilidade de você fazer essas discussões, fazer a consulta pública, eu acho que é muito boa. Tem agora até 3 de fevereiro para as pessoas enviarem propostas alternativas às propostas que a ANS está fazendo. Né? E o que eu lancei, na verdade, é uma discussão. Eu até lancei um caderno, não sei se chegou a ver, que consolida todas as propostas que eu estava Não vi discutindo. esse. Eu posso mandar, saiu numa uma das minhas postagens do LinkedIn. É um caderno de Aham. 40 e poucas páginas que, na verdade, consolida toda a discussão das propostas que a ANS está fazendo e como é que isso é feito internacionalmente, quais são as soluções e uma coisa desse tipo. Tá me devendo 2 links então, hein? Estou te devendo 2 links, o Nepal e esse. Tá, maravilhoso. Como é que estão as perspectivas aí agora, tirando aí mercado todo, tuas perspectivas aí de futuro avô? Como é que estão aí o seu momento de vida hoje? O lazer e o hobby são gastos aonde? É o quê? É mais estudo? É leitura? Qual é o hobby aí Bom, a vantagem de você ser aposentado é que você permite fazer muitas coisas, né? Eu gosto de continuar trabalhando. Eu tenho muitas coisas que eu tenho feito hoje em dia, né? A gente está com uma discussão de lançar alguns produtos pelo Inlages, né? Que eu estou fazendo agora com eles, né? O Instituto, você conhece o Inlages, né? Conheço, que legal. Pois é, estou fazendo algumas coisas com eles, né? Estou fazendo algumas coisas com o CONAS, né? Aqui nos Estados Unidos eu tenho muitas discussões, né? Com basicamente, Mas o Eli continua firme e forte, pô. Tivemos aí, infelizmente, a sim, perda aí infelizmente do tivemos a Paulo. perda do Paulinho, é verdade. E uma pessoa que eu queria ter trazido aqui, infelizmente, não tive a oportunidade. É, É, não tem jeito, né? A mas o, jornada o tem que Alfredo, continuar. o Alfredo é a pessoa que está liderando, está levando agora adiante, né? O Alfredo Martinho, né? Aham. Ele é a pessoa que está levando adiante o Inlages e Ah, que bacana, bom ele é uma saber, não pessoa sabia. muito, muito dinâmica nesse processo todo, né? A gente está discutindo várias oportunidades específicas de coisas de educação, inclusive a possibilidade. Porque o Inlages tem muita inovação do ponto de vista da forma didática, né? Como ele apresenta as coisas. Então, isso daí é um grande ativo que eles têm, que eu acho que, de alguma forma, o Paulinho pensou nesse processo inicialmente, o Alfredo contribuiu muito, e as coisas vão avançar muito nessa linha, eu acho que sim. Mas eu tenho feito muitas colaborações, tenho feito
muitas participações aqui na USAHA, né? Quer dizer, a United States Health Alliance, né? Que basicamente uma instituição que a gente discute projetos internacionais e perspectivas para ver como é que você pode financiar com a questão do governo americano. Talvez agora a gente não sabe exatamente que tipo de impacto isso vai ter agora, né, após a eleição do Trump, porque a gente não discutiu isso ainda, mas, basicamente, uma instituição que é muito interessante no sentido de criar, né, soluções, utilizando, basicamente, empresas americanas que estão nesse processo, que você tem dentro do nosso board de directors, você tem empresas como a Microsoft, enfim, a Clínica Mayo, tem várias entidades, Medtronic, várias empresas que estão participando junto. É muito bem interessante a possibilidade de discutir isso também. Enfim, a gente vai se distraindo com o que pode. Agora, do ponto de vista do A hobby, né? distração e o lazer é todo trabalhando, poxa. Não, não, não. Eu até algum tempo atrás eu fazia muito caiaque, né? Eu gostava muito de fazer caiaque no Potomac. Isso era uma das coisas que eu mais fazia. Mas depois que meu companheiro de caiaque, que era o Cláudio Moracastro, não sei se você conhece ele escreve de vez em quando, né? Ele voltou para o Brasil, isso já tem bastante tempo, né? Eu continuei andando um pouquinho, mas hoje em dia ando muito pouco. Já há muito tempo que eu não faço mais caiaque. Então eu tenho feito mais coisas tipo bicicleta e trilha. Eu adoro andar, caminhar em trilha e tudo. Então, nas épocas que não são aqui de inverno, esse negócio todo que é um pouco mais difícil, eu estou caminhando pelas trilhas daqui. A gente tem um grupo que uma vez, como o Cláudio faz parte desse grupo também, uma vez por ano a gente vai para algum lugar específico, né, para poder fazer trilha. Da última vez a gente foi nas é, caminhar basicamente em Vermont, né? Nas montanhas lá, enfim, coisas desse tipo a gente tem feito muito, Você né? já fez o caminho de Santiago, André? Eu fiz uma parte pequena do Caminho Santiago português, mas não Aham. o Caminho Santiago mesmo não foi. Eu tinha muita vontade de fazer, eu sei que é uma coisa fantástica, mas eu fui em Portugal, naquela região que vai basicamente de Viana do Castelo, né? E Sim, sim, passa. sim. Bem interessante, né? Aquela parte dali é muito bonita do Caminho Santiago. É o contrário, né? Eu tava perturbando o Adriano Londres que a gente tinha que fazer uma caminhada aqui, ó. Aqui no Brasil tem o Caminho da Fé, né? O pessoal gosta bastante, tem tido bastante peregrino realizando o Caminho da Fé. E aí falei com o Adriano, temos que combinar um grupo para a gente fazer. Aí César, a Bicalaf, foi fazer lá os seus 60 anos, fazendo o Hã? caminho primitivo. E eu acho que a gente tinha que combinar um grupo da saúde de fazer uma etapa do caminho. Bom, o português é pequeno. Eu vou fazer o português esse ano. Vou Ah, que fazer bom, lá, que sair do bom. Porto, são 280 quilômetros, vou Isso, até isso, isso. Santiago, É. outubro, 11 dias. Uhum. Você faz bem, hein? Ó, a gente podia combinar um grupo desse de, de, Podemos, com o de, maior de, prazer. de Com o maior prazer. reflexão e peregrinação, hein, poxa? Com o maior prazer. Isso é uma coisa super interessante. Não, Isso aí. maravilha. André, olha aqui, eu queria agradecer imensamente aí a teu tempo, tá? Sua É um grande prazer também. Foi uma generosidade boa conversa. em participar aqui conosco, de trazer todos esses teus insights, toda essa tua jornada, todo esse teu conhecimento aí de mercado, tá? E fazendo aí uma consideração final aí, o nosso futuro é só sombrio, temos algumas luzes no final do túnel. Como é que você vê nosso cenário? Olha, eu Pode acho acabar que negativo se você quiser, hein? eu sou uma pessoa otimista, né? E em saúde eu sou mais otimista ainda, porque se a gente pensa objetivamente, né, a saúde foi a coisa que mais avançou na humanidade nos últimos 100 anos, né? Então, você vê basicamente qual era a expectativa de vida da população no século XIX, né? Era em torno de 40 anos de idade, 50, alguma coisa assim, né? Hoje em dia nós estamos com uma expectativa média em torno de 70 anos de idade, né? No mundo inteiro, né? E alguns países alcançam mais do que isso. Nós tivemos uma perda de 2 anos na expectativa de vida com a Covid. Alguns problemas nos próximos anos, mas são anos onde grandes definições estão sendo feitas do ponto de vista tecnológico e tudo, né? A gente está buscando soluções, de alguma forma, para a questão da crise ambiental, não as melhores possíveis, mas
de alguma forma está avançando, e a gente tem algumas dificuldades que vão ser trazidas pelo contexto geopolítico, né? Hoje em dia, a forma da organização, né, dos fluxos de comércio, dos fluxos de poder internacional, vão mudar muito nos próximos anos, e isso daí pode trazer alguns tipos de desarranjos, como trouxeram no passado também. Mas eu não creio que isso vai desmotivar as pessoas a tentar buscar sempre uma vida melhor, né? Eu diria isso, né? Então, ainda que eu acho que esse ano de 2025 vai ser realmente um ano difícil, é um pouco a perspectiva que eu tenho. Mas pode Uhum. ser que isso recupere novamente nos próximos anos com uma outra perspectiva também. Tem que ver basicamente o que pode acontecer. Eu tenho escrito alguns artigos, não sei se chegou a ver algumas postagens que eu falo um pouco sobre o que pode acontecer no Brasil, a nível internacional, nesse processo. Então as coisas estão basicamente ali, se a gente for falar em termos mais específicos. Mas assim, eu diria que no longo prazo eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé nas perspectivas que podem vir pela frente. Não sei. Última coisa que eu fiquei aqui, que eu não te pedi antes de você falar suas redes, para o pessoal aí te acompanhar mais e consumir esse teu conteúdo maravilhoso que você vem Uhum. disponibilizando. É, livro que você gosta de modelos de saúde, tem algum? Olha, eu tenho muito trabalhado com os modelos do Porter, né? Basicamente baseado na questão do valor. Eu acho que hoje em dia as perspectivas de valor em saúde, né, são as perspectivas que trazem a melhor forma de gestão para a saúde nos próximos anos. Tanto que é basicamente por esse motivo que os principais modelos que estão vencendo a nível internacional, né, Uhum. eles estão baseados um pouco na questão da perspectiva de valor. Agora, isso envolve toda essa questão de como é que a gente vai trabalhar com o tema da Big Data, né, com o tema da inteligência artificial, que são coisas que estão sendo progressivamente incorporadas, e com a questão específica das classificações, porque a gente tem que trabalhar especificamente no tripé dessas questões. Primeiro, a centralidade do paciente, que eu acho que é uma questão fundamental, né? A questão da saúde populacional, porque é ela que dá a base de informação para você poder saber as questões, e a possibilidade de ter o melhor custo, o menor custo e a melhor resolutividade. São essas três questões, esse tripé, que eu acho que tem que movimentar basicamente as coisas daqui para frente na saúde. E a gente tem que buscar isso. LinkedIn, como é que o pessoal te acha? Olha, LinkedIn, basicamente, eu tenho como é que se diz assim, uma newsletter, né? É fácil engraçado. Eu já tenho, na minha newsletter, eu tenho basicamente 2.000 pessoas me acompanhando, mais ou menos, né? E está aberta. As pessoas que quiserem podem entrar. Ela se chama é, é, World Health Monitor, né? Perfeito. Esse é o nome da minha Me newsletter. manda o link também que vai para baixo da bio Mando, também. mando sim, pode Tá deixar. bom? Tá bom. Mestre André, muito obrigado, Eu tá? que agradeço aí a Excelente. possibilidade de Ah, conversa. maravilha. Fica com Tá Deus. bom. Obrigado aí pelo Você também. compartilhar. Pessoal, ó, não esquece de Obrigado. clicar aqui, se inscreve, dá like e até terça-feira que vem. Fica com Deus.